Quando se fala em dinossauros, o que muita gente imagina primeiro é um enorme carnívoro, com vários metros de comprimento, como o Tiranossauro Rex. Uma cena brutal em que ele rasga a presa sem piedade. O sangue se espalha por todos os lados e pedaços de carne ainda se debatendo voam pelo ar. É uma imagem de arrepiar, não é? Agora, você já tentou se aproximar de um javali selvagem, de um bisão ou até mesmo de um hipopótamo? Já passou por algo assim? Não é algo que eu recomendaria de jeito nenhum, porque isso pode acabar de forma extremamente trágica para você. E ainda assim, esses animais não são carnívoros, são herbívoros legítimos que vivem basicamente de plantas. Mesmo assim, se um hipopótamo com mais de 1 tonelada decidir que você invadiu o território dele, dificilmente você sairá ileso. Esse animal gigantesco não vai te comer, ele simplesmente vai te esmagar. Mas isso realmente te deixa mais tranquilo? Então imagina uma criatura do tamanho de 3 hipopótamos e que ainda por cima possui 3 chifres. Você pode pensar que um animal assim não existe. E você estaria certo. No mundo animal, esse tipo de criatura assustadora já não existe mais. Mas entre cerca de 68 e 66 milhões de anos atrás, havia muitos dinossauros herbívoros tão impressionantes quanto esse. Eles eram chamados de Triceratops. Agora vamos explorar mais de perto esse dinossauro extraordinário. O gigante de 3 chifres. O Triceratops viveu no final do período Cretáceo. Se os últimos Triceratops tivessem parado por um instante de devorar centenas de quilos de vegetação e olhado para o céu, talvez tivessem visto o asteroide que pôs fim à era dos dinossauros cortando os céus com uma cauda em chamas. Mas assim como milhões de outros dinossauros, é bem provável que eles não tivessem tempo para se distrair com mudanças no céu. Para manter um corpo daquele tamanho, era necessário continuar se alimentando constantemente e sustentar o próprio peso. Um Triceratops adulto media entre 8 e 9 metros de comprimento, cerca de 3 metros de altura, e pesava de 6 a 8 toneladas, podendo chegar a 10 toneladas em alguns casos. Em termos de altura, ele se equiparava a um elefante de grande porte, mas em comprimento e peso superava com folga. Ainda assim, se você ficasse ao lado de um Triceratops, até mesmo um elefante africano pareceria um pequeno personagem de conto de fadas diante de um demônio com chifres e cauda. Só que ao contrário dos demônios das lendas, o Triceratops não tinha 2, mas 3 chifres. 2 deles, que podiam atingir até 1 metro de comprimento cada, projetavam-se acima dos olhos, enquanto o terceiro, um pouco menor, ficava alinhado com o nariz. Curiosamente, diferente dos rinocerontes atuais, cujos chifres são formados a partir da pele, os chifres do Triceratops eram extensões diretas do próprio crânio. Além disso, sua superfície era revestida por uma bainha de queratina, o que aumentava ainda mais seu comprimento real e seu poder de ataque. Outra característica marcante do Triceratops era o enorme colar que envolvia o pescoço, conhecido como gola óssea, que se abria com imponência, lembrando o adorno elaborado de um guerreiro de tribos primitivas. No entanto, essa gola também fazia parte do crânio, e nas áreas mais espessas chegava a cerca de 10 centímetros de espessura. Por isso, quando os paleontólogos encontraram vários orifícios quase perfeitamente perfurados nessa gola óssea extremamente espessa, ficaram profundamente impressionados. Eles não se pareciam em nada com marcas de mordida de um tiranossauro, mas sim com buracos que lembravam impactos de projéteis. Era quase como se viajantes do futuro, a bordo de uma máquina do tempo, tivessem disparado armas futuristas contra esses dinossauros. No entanto, mais tarde ficou claro que não era necessário recorrer a viagens no tempo para explicar esses vestígios. Acredita-se que essas marcas e perfurações tenham sido causadas por outros Triceratops, que usavam seus chifres afiados para atacar. O formato e o diâmetro dos buracos encontrados nas golas coincidiam com o formato e a espessura dos chifres desses animais. Os pesquisadores sugerem que durante a época de reprodução, esse estranho dinossauro pode ter usado seus chifres como verdadeiras armas em confrontos contra outros da mesma espécie. Provavelmente, nas disputas por fêmeas, os machos travavam embates nada amigáveis, chocando seus chifres com força. Para perfurar ossos tão espessos, era necessário um impacto de intensidade extrema, o
o que indica que essas batalhas eram verdadeiros confrontos de vida ou morte. Por outro lado, também há a hipótese de que essa gola óssea servisse não apenas para combate, mas também como elemento visual para identificação e escolha de parceiros pelas fêmeas. Ainda hoje não se sabe ao certo se as fêmeas achavam particularmente atraentes as cicatrizes deixadas por essas batalhas. O efeito do medo como arma. Assim, o Triceratops não causava temor apenas por sua aparência impressionante, mas também por seu temperamento nada pacífico. Acima de tudo, seus chifres estavam longe de ser simples enfeites. Com eles, esse dinossauro herbívoro não apenas arrancava plantas do solo, como também conseguia repelir com habilidade os ataques de grandes predadores. Paleontólogos encontraram em fósseis de Triceratops marcas de mordidas já cicatrizadas do mais temido predador terrestre da época, o Tiranossauro Rex. O fato de que ele sobrevivia a confrontos com um assassino implacável como o Tiranossauro e ainda tinha tempo para se recuperar dos ferimentos, mostra que esse herbívoro sabia muito bem como se defender e não era um alvo indefeso. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar o impacto psicológico que a própria aparência do Triceratops provocava. Com o corpo baixo apoiado em 4 patas, os chifres apontados e a grande gola óssea aberta ao redor do pescoço, sua silhueta imponente intimidava os predadores da época. Até mesmo carnívoros como o Tiranossauro Rex, conhecido como o rei dos dinossauros, sabiam que o Triceratops não era uma presa fácil. Na prática, um golpe de chifre cravado no abdômen podia ser fatal até para os maiores e mais ferozes predadores. Ainda assim, existem evidências de que em certas ocasiões o Triceratops acabava se tornando refeição do tiranossauro. Essas duas espécies, consideradas entre as mais temíveis em aparência, viviam na mesma região que hoje corresponde à América do Norte, durante o mesmo período no final da Era Mesozoica. Se não fosse pelo impacto decisivo daquele visitante vindo do espaço, ninguém sabe como a relação entre eles teria evoluído depois disso. A agressividade dos herbívoros. Ainda assim, mesmo que um ser humano pudesse viajar no tempo para a era dominada pelos dinossauros, seria sensato jamais sequer considerar se aproximar de um Triceratops só porque ele é herbívoro. Isso porque, como já foi dito, ser herbívoro não significa de forma alguma ser dócil. Confiar na sua suposta tranquilidade de um Triceratops seria um erro enorme, tão imprudente quanto brincar com um hipopótamo, um rinoceronte ou um búfalo nos dias de hoje. O mais sensato é manter distância dos Triceratops, e entrar em uma área onde eles estejam colocando ou protegendo seus ovos pode ser considerado praticamente um ato suicida. E quem acha que, apesar da aparência assustadora, o Triceratops era desajeitado e fácil de escapar, certamente teria uma surpresa nada agradável. Para começar, tentar se aproximar sorrateiramente já é algo extremamente difícil. Com praticamente 100% de certeza, isso não daria certo. Isso porque esse dinossauro era capaz de perceber sons de frequência muito baixa, como vibrações profundas. Por isso, qualquer caçador que tentasse desesperadamente argumentar com o dinossauro sobre direitos civis, como direito à vida, à dignidade, à privacidade, à liberdade de expressão ou a um julgamento justo, dificilmente seria ouvido de forma significativa. Em compensação, as vibrações do solo provocadas por seus passos eram captadas com uma clareza impressionante. E uma vez descoberto, qualquer tentativa de fuga de um caçador diante de um Triceratops enfurecido já estaria condenada ao fracasso desde o início. Embora sua aparência sugira lentidão e falta de agilidade, ele podia atingir cerca de 30 km por hora. É verdade que essa velocidade talvez não fosse suficiente para escapar de um tiranossauro, mas para um Homo sapiens, a situação seria claramente desfavorável. Cerca de 80% dos seres humanos não conseguem ultrapassar velocidades de 14 a 15 km por hora em um ritmo de corrida leve. E mesmo em uma fuga desesperada por curtas distâncias, o limite costuma ficar entre 20 e 25 km por hora. Claro, atletas profissionais podem atingir até 30 e 35 km por hora. E Usain Bolt estabeleceu o recorde ao correr 100 metros em 9,58 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 44,72 km por hora.
Portanto, para quem gosta de precisão, vamos admitir ao menos a possibilidade de que Usain Bolt poderia escapar de um Triceratops. Por fim, vale a pena falar sobre os dentes desse dinossauro pacifista. De fato, o Triceratops não possuía presas como as de um carnívoro. Mas ao observar seu bico projetado, semelhante ao de um papagaio, e as fileiras de dentes afiados em seu interior, essa impressão certamente muda. Cada lado da mandíbula possuía entre 36 e 40 colunas de dentes compactados, e o número total podia chegar a cerca de 800 dentes dentro da boca. Esses dentes eram adaptados para triturar plantas extremamente duras, como samambaias, cicas e palmeiras. Em resumo, se conseguisse encurralar um viajante do tempo azarado, o Triceratops provavelmente usaria sem hesitar todos esses recursos: chifres, dentes e o peso colossal do próprio corpo. O último herói de sua era. A grande quantidade de fósseis encontrados mostra que essa espécie estava amplamente distribuída e prosperava entre os grandes dinossauros da época. E mais, eles compartilhavam o mesmo habitat com o mais temido predador terrestre da história da Terra. A evolução, ainda que cega, mas incrivelmente eficaz, forneceu ao Triceratops tudo o que era necessário para enfrentar até mesmo o mais letal caçador do mundo antigo. Foi assim que a evolução transformou o Triceratops no mais formidável dos dinossauros herbívoros. É verdade que existem herbívoros muito maiores, como os enormes saurópodes. No entanto, eles não possuíam um arsenal ativo e agressivo como o do Triceratops. Claro, também havia herbívoros com excelentes defesas. Por exemplo, o anquilossauro, coberto por uma armadura, possuía uma cauda em forma de clava, capaz de desferir golpes com força suficiente para esmagar até muralhas de castelos. Mas nenhuma reunia ao mesmo tempo um corpo gigantesco, 3 chifres e uma gola óssea praticamente impenetrável como o Triceratops. Como mostra o caso do Triceratops, a evolução não favorece apenas aqueles com as presas mais afiadas, as mandíbulas mais fortes ou as pernas mais rápidas. A seleção natural também beneficia animais que fazem os predadores hesitarem, já que esses tendem a escolher presas mais fáceis. Com a cabeça baixa, os 3 chifres apontados e a larga gola óssea aberta, a própria aparência do Triceratops já funcionava como um aviso claro para os carnívoros: atacar pode sair caro. Talvez nós, humanos, ainda sintamos esse medo em um nível instintivo, herdado desde aqueles tempos distantes. É por isso que sua imagem imponente e assustadora se tornou um dos símbolos mais populares da cultura dos dinossauros até hoje. Ele aparece em inúmeros filmes e livros. Está presente, por exemplo, em produções famosas como 1000 séculos antes de Cristo e Jurassic Park. Sua silhueta marcante continua sendo retratada em selos, capas de revistas, sites e até murais. Em especial o mural do pintor Charles Knight, que retrata a batalha mortal entre o Tiranossauro Rex e o Triceratops, que alcançou reconhecimento mundial. O Triceratops representa força diante do perigo, resistência inabalável e um verdadeiro símbolo de intimidação. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E nos vemos na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!